Pozinhos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pozinhos da Cultura. Hoje estamos novamente no Teatro Independente Horas, mas com uma pessoa diferente, Jorge Rosa. Olá Jorge, como estás? Olá Fabinha, tudo bem? Está tudo ótimo e contigo? Também está tudo bem, olha. Já te disse há bocado que me estreiei profissionalmente, quer neste espetáculo não, mas quer neste palco e contigo. É verdade, é sim senhor. Foi no espetáculo da Academia de Polícias, que foi escrito pela nossa amiga Sofia Vasconcelos e Sá. E isto foi há um par de anos. 2017? 17, 18. Sim, não, então já foi há mais, já passou mais tempo. Bom, olha, desculpa, antes de mais queria só agradecer a tua oportunidade, este pequeno tempo de antena que me estás a dar e dar-te parabéns pela iniciativa e pelo programa, que espero que tenha muito sucesso. Obrigada e obrigada por me disponibilizares este tempinho. Quem é o Jorge Rosa? Oh! Tu vieste-me perguntar a mim. Não, eu acho que o Jorge Rosa... quem é o Jorge Rosa é uma pergunta para fazer às outras pessoas. Mas, sei lá, eu acho que me poderia descrever como um criativo. Acho que, acima de tudo, é isso que eu penso que sou. De resto, sou muitas outras coisas. Eu sinto que não há, tipo, uma coisa que me define, como muita gente, não é? Mas... o criativo. Criativo e tipo em bué parâmetros. Sei lá, eu desde pequeno que desenho e acho que foi um bocado por aí que também perceberam que eu tinha essa inclinação para as artes. Desde miúdo que fazia construções de cartolina dos bonecos dos filmes da Disney e tudo e mais alguma coisa, tipo construções com fita cola e cartolinas. E acho que foram mais os meus pais até que me descobriram que eu era mais artista do que eu próprio sabia, desde muito pequenino. Portanto, eu fazia desenhos e essas construções. Sei lá, cantava pouco, não sabia qual era o meu interesse pela música, mas cantava. Sei lá, agora estamos a esquecer tudo, mas... esses desenhos eram também esculturas, porque eram tridimensionais, então, sei lá, era um bocadinho tudo. Escrita, também escrevia... É um bocadinho tudo, não consigo... Pois tu tiraste a faculdade em Belas Artes. Exatamente. E depois foste para Nova Iorque estudar. Porque não antes representação E lá depois... está. Porquê? Lá está. Eu acho que precisamente porque foram mais as outras pessoas que foram vendo quem é que eu era do que eu próprio tinha essa consciência. E até antes de ir para a Faculdade de Belas Artes, eu fiz o curso... portanto, no secundário na António Arroio, fiz o curso de arte multimédia e foi muito por causa do meu pai ter andado à procura dessa oportunidade para mim, porque eles foram mesmo os meus pais que me tentaram inserir nesse meio artístico. Eu, se calhar até nessa altura, era um pouco influenciado pelos meus colegas a pensarem em ciências, porque eu quero ser veterinário, não sei o quê, eu quero ir para... Então eu pensava sempre, ciências é a cena. Então foi um bocado mais os meus pais que pegaram e disseram eu encontrei aqui um secundário fixe para ti, vê isto. E então fiz o curso na António Arroio, em arte multimédia e design de comunicação. E então, depois disso, houve uma altura em que eu andava convencido que queria fazer jogos, desenhar jogos, construir personagens, os modelos, e andei um bocadinho convencido disso. Depois segui esse ramo na Faculdade de Belas Artes, porque fui para o curso de animação. E foi aí que eu conheci também os meus grandes amigos de agora e que também despertou um pouco mais o meu interesse pela música. No entanto, estavas a perguntar sobre Nova Iorque e por que não antes. Há uma cena que eu até hoje ainda não percebo. Porque é que eu não encarava isto de outra maneira, que era... pronto, eu tive interesse em representar, não é? E fui para Nova Iorque para isso. Fui para a Lee Strasberg Theatre and Film Institute e quando eu era puto, mesmo pequenininho, eu olhava para a televisão e não via os atores como pessoas reais, não sei bem definir isso, mas não sei, eu olhava para a televisão e não via aquilo como que fixe, estas pessoas estão a trabalhar em, sei lá, representação. Não tinha essa noção de que aquilo era uma opção de carreira, era um trabalho que as pessoas tinham estudado para chegar ali, trabalhavam naquilo e exato, e não fazia ideia, não entrava na minha cabeça, nem sequer me passava por aí. E foi um bocado depois, por causa da faculdade e da banda que eu tive na faculdade,
que eu comecei a descobrir o interesse pelo palco e pela performance. E quando eu terminei o curso, em... já não... 2012? Não, 11, foi 11. E depois 2012 foste para Nova Iorque. Tal e qual. Foi nesse ano de interregno que eu fiz, que eu percebi que realmente eu precisava de um bocadinho mais de palco. Não por nenhuma razão em particular, mas porque queria, se calhar, divergir desse curso que eu não tinha tido tanto prazer a fazer. Gostei e aprendi imenso, mas foi aí. Então surgiu uma oportunidade de fazer figuração para um filme que rodou cá com o John Malkovich, que foi As Linhas de Torres, e foi uma experiência espetacular, mesmo do ponto de vista de um figurante, porque era uma produção bué grande, de época, e mesmo como um figurante eu tive, sei lá, o prazer de vestir figurinos super detalhados, da altura, e fazer, gravar assim no meio do campo. Portanto, eu fui mesmo transportado para outro mundo. Então foi, para mim, uma experiência que eu achei super interessante, como uma introdução muito fixe para a representação. E, entretanto, como surgiu essa oportunidade de ir para Nova Iorque, ou melhor, essa oportunidade surgiu porque eu pensei como é que eu podia fazer isso, como é que eu me podia formar bem, ou como é que eu podia, se calhar, realmente investir na minha carreira de uma forma um pouco mais a sério, porque eu até aí não tinha feito nada de representação sem ser aulas de teatro do ciclo, não é? Tive sétimo ano, oitavo, tive sétimo, oitavo e nono a possibilidade de fazer aulas de teatro e gostei e achei que era uma coisa interessante, mas também nessa altura não via isso como... Ainda não tinhas a certeza? E não via isso como uma profissão, não sei. Parecia que o mundo a indústria da representação para mim estavam muito distantes e nem sequer, nem eu, nem os meus pais, nem ninguém com quem eu me relacionava na altura, tinham uma ideia de como chegar aí. E eu, pessoalmente, com os meus, 12 anos, se calhar, no sétimo ano, ou não sei, sim, por aí. Não tinha ideia de que isso sequer era uma opção. Então, só surgiu mesmo nessa altura, depois da faculdade e depois de perceber que se calhar o curso não me tinha dado assim tanto prazer e que precisava de mudar um pouco de área. E porquê que fizeste ao contrário da maior parte das pessoas? Ou seja, muitos atores portugueses primeiro estudam cá e depois é que pensam, espera lá, tenho que ir para fora. Não, se é alguma coisa a sério, vou já para fora e depois logo se vê. Não foi muito essa a ideia que eu tinha, até porque eu não encaro isso muito como... Sei lá, eu não gosto de encarar isso como uma coisa super elitista, tipo, ai não, eu tenho que ir para Nova Iorque. Não foi isso e às vezes até tenho um bocado de receio de falar sobre esta experiência de Nova Iorque porque não me quero sentir que estou, sei lá, a pavonear-me com a oportunidade que eu tive, que eu sei que é uma sorte muito grande. Eu fui logo para Nova Iorque por possibilidade, porque surgiu a oportunidade, porque conheci a escola, fiz um casting, fiz uma videoconferência e também arranjei algumas cartas de recomendação na altura, que recorri à minha professora do sétimo ano, porque não tinha outras fontes, não é? E lá fui. Não sei porque é que não foi ao contrário. Eu acho que talvez por uma falsa noção de que aqui em Portugal não havia tanta... O que é mentira. Eu é que se calhar estava mal informado. Tanta oportunidade para fazer a coisa um pouco a um nível um bocadinho acima ou com uma oportunidade maior, mais grandiosa. E como surgiu a oportunidade, fui. Foi mais por aí. Não foi tanto, vou experimentar aqui primeiro, super conscientemente de que primeiro aqui e depois lá fora. Foi, olha, falou-se disto, procura esta escola, procura saber. Eu, ok, parece-me super fixe ir para Nova Iorque estudar. E foi a oportunidade da minha vida e um dos momentos mais importantes para mim, como pessoa e como artista, estar lá neste. E até porque a escola que tu escolheste, ou seja, não é só teatro, foi teatro e filme. Porque se calhar se quisesses mais teatro musical, que é os espetáculos que tens mais feito, a maior parte, se calhar tinhas escolhido Londres. Foi Nova Iorque por isso, por ter essas duas vertentes? Então... eu acho que se calhar... Viste aquela e achaste, não, é esta logo, e não procuraste mais? Eu canto, não é? Mas eu comecei a cantar mais a sério na faculdade, como disse naquele projeto que eu tive com dois grandes amigos meus. E só aí é que eu comecei a descobrir o meu interesse pela música e por cantar e por essa presença de palco mais relacionada com a música. E para mim sempre foram coisas separadas, a música como cantor e o ator. Okay, então não pensei, ainda não tinhas juntado as duas coisas. Eu não pensei, não foi uma coisa super premeditada ir estudar teatro musical ou numa escola que englobasse as duas coisas.
aconteceu porque aquela escola realmente é muito completa e tem um currículo espetacular e as aulas podem ser escolhidas pelos alunos, cada um pode fazer o seu horário consoante aquilo que lhe interessa. No entanto, quem faz o conservatório de 2 anos tem alguns pré-requisitos que tem que escolher. Por exemplo, certas horas semanais de representação, certas horas de aulas de voz, outras de movimento. Pronto, e eu inseri-me aí. Mas mesmo dentro dessas restrições, podíamos escolher aquilo que nós queríamos. E foi aí que eu comecei também um bocadinho a interessar-me por teatro musical, porque juntava as duas coisas e fiz aulas de teatro musical. Mas acho que é isso. Eu não pensei em Londres, primeiro porque realmente não estava muito informado. Não estava muito. Aquilo foi uma oportunidade que me falaram, da Lee Strasberg, e eu logo à primeira senti uma empatia e achei fixe. Não considerei Londres meramente por acaso. E então, tu em Nova Iorque tiveste várias experiências, até 2014, viveste alguns espetáculos. Porquê que não ficaste lá e voltaste? Então, é uma questão um bocado burocrática isto, na realidade. A escola onde eu estive, para os alunos que cumpriam o conservatório de 2 anos, eles davam a possibilidade de conseguires o número de segurança social de lá e teres mais 1 ano de experiência profissional na área que estudaste. E foi isso que eu fiz. Inicialmente eu ia para estudar 3 meses e fiquei progressivamente mais trimestres, porque essa oportunidade começou a parecer uma coisa extremamente interessante e porque houve a possibilidade de ficar. Claro. E então fui expandindo, portanto, aumentando o meu curso nos incrementos de 3 meses, que eles deixavam depois somados, não é? Fazer os 2 anos, o conservatório de 2 anos. Então, fiquei lá esse ano extra, que foi o ano de fim de 2013 até início de 2015, porque havia ali uns mesezinhos extra desde que começava o OPT, que era o Optional Practical Training, que era a tal concessão que eles davam do número de segurança social. E depois foi simplesmente porque esse período, ao fim desse período, eu ainda não tinha laços muito fortes profissionais lá. Eu fiz trabalhos de que me orgulho muito, mas não foi suficiente para eu conseguir por exemplo, uma parceria com uma produção qualquer ou com um agente que me desse um green card ou uma possibilidade de residência lá, como residente. E porque o processo de conseguir um visto de artista é para além de custoso, de ser caro, é um processo que implica um background muito grande de achievement no teu país de origem. É um visto para pessoas do estrangeiro permanecerem como se fossem, por exemplo, talentos internacionais. E eu ainda não, Portugal, ainda não tinha currículo suficiente para mostrar, por exemplo, olha só aqui a entrevista que eu tenho nesta revista, checa este blog onde me entrevistaram, pronto, não tinha esse corpo de trabalho para concorrer a isso. Então tive de voltar para construir isso. E agora estás a construir e estamos aqui no Teatro Independente de Oeiras, que foi a tua primeira casa quando voltaste, que surge e continua até hoje. É verdade. O que é que isso significa para ti? O tio acolheu-me de uma maneira muito especial, porque eu, assim que cheguei, eu conheci o Carlos de Almeida Ribeiro e tivemos uma empatia boa. Ele falou-me logo do teatro, convidou-me logo para vir ver o teatro, a peça que estava em cena, e a partir daí convidou-me também para fazer casting para a primeira produção infantil, musical infantil, do ano em que eu cheguei, que foi logo em junho. Portanto, eu voltei em março e nesse espaço de 3 meses eu conheci o Carlos por intermédio de um amigo em comum e vim fazer esse casting. E fiquei para esse projeto e fui ficando sempre para esse registro dos musicais. Portanto, fazer as produções do tio durante, neste caso, ininterruptamente, desde 2015 até 2017. Portanto, foram 3 anos, que foi quando trabalhei contigo. Fizemos primeiro, ou seja, eu fiz a Escola de Bruxas 2, a Escola de Bruxas 3 e depois trabalhámos juntos na Academia de Polícias. E então, para mim foi super especial chegar cá e depois perceber que, para além de eu ter desenvolvido um gosto pelo teatro musical lá, porque estudei não só canto como representação, ou melhor, ao contrário, né? Não só representação, mas como também canto, que em Portugal havia sítios a trabalharem em musicais,
porque o Carlos é um fã de teatro musical e costuma ir vê-lo no estrangeiro e tudo mais, e aqui. E então foi, para além de eu descobrir que se fazia cá, que se fazia também com mais valor de produção do que eu estava à espera, até. Eu fiquei, no primeiro ano logo, bastante entusiasmado por ver aquilo que o Carlos conseguia fazer com o teatro, para fazer os musicais, quer em termos de cenografia e figurinos e tudo mais. Então, para mim, foi uma experiência super fixe, logo, introdutória, e começou-me a dar estaleca também nesse meio do teatro musical cá. Sim, e foi uma sorte porque, visto foi tão pouco tempo, tu chegaste e conseguiste ter logo essa oportunidade, e vais tendo várias oportunidades. E já tiveste também a oportunidade de seres coautor de uma peça de teatro, também a obra, compositor da obra. Como é que te sentes com isso? Qual é a tua ligação à escrita? A peça que estamos a falar é um musical. Certo. Novamente, que eu tive a oportunidade de estar em palco, tu ficaste só como diretor musical. Como é que foi isso tudo? Essa construção com a Sofia, com tudo? Pronto, então, eu, como considero um criativo, apesar de eu também ser extremamente castrador a mim próprio, eu achar que não sou nada de especial em nenhuma das minhas áreas artísticas, acho que sou bom em várias. Como se costuma dizer, tipo um jack of all trades, né? Então, a escrita é uma delas e eu sempre tive uma cena mesmo forte, uma ligação mesmo, nem consigo explicar, com criações originais. Tenho uma vontade muito grande de criar mundos que venham de mim e com quem eu trabalho, claro, neste caso que foi a Sofia. Então, para mim, escrever a peça foi ter a liberdade completa para criar um pequenino mundo da minha imaginação e da Sofia, e trabalhar todos os parâmetros disso à medida que fomos fazendo essa criação. A escrita, a comédia também, um bocadinho na escrita, sim, não é? O canto, a escrita da letra e do guião, não é? Pronto, já falei na escrita. Mas, e a representação também, porque eu escrevi a peça um pouco a pensar em mim também, e na Sofia, para o elenco que iria fazer parte da peça. Portanto, para mim foi um processo extremamente gratificante, porque envolvia imensos parâmetros da criatividade que eu queria exercer. E foi uma experiência espetacular, estar envolvido também na criação de todo o mundo aqui depois, com uma das coisas que eu mais admiro no Carlos, que é a capacidade de construir cenários e de transformar, sei lá, esta black box que estamos a ver aqui num mundo completamente diferente. E tive pena, claro, de não fazer parte do elenco, foi por uma boa razão, mas tive muita pena de não fazer parte desse pequeno mundo que eu criei, mas foi mesmo, sei lá, foi para mim, acho a minha primeira experiência profissional como escritor. Não sei se cronologicamente me estou a baralhar um bocadinho. Não foi a primeira, mas foi uma das primeiras em que eu disse, foi eu que escrevi isto e está a ser profissionalmente produzido. Mas como disseste, foi por uma boa causa. Sim. Foi para mim, acho que posso dizer, ver se concordas, que foi um salto na tua carreira que, olha, não vou fazer um musical, vou fazer o Grease. Verdade. Ensaio com vocês estas 2 semanas e vou-me embora. E foi uma pena, de facto, porque eu queria muito estar nos 2 lugares e foi super bittersweet, como se costuma dizer, né? Mas sim, deu lugar a um salto profissional para mim, que eu, se calhar, um ano antes não tinha pensado que seria onde eu quereria estar, ou onde eu estaria, não onde eu quereria estar, porque claro que eu tenho o objetivo sempre de, claro, sei lá, alcançar mais do que aquilo que eu consigo, ou conseguir alcançar ainda mais, não é? Mas não estava à espera dessa oportunidade e foi, de facto, sei lá, caiu do céu e assim do nada vi-me com as voltas trocadas por causa do espetáculo que íamos ter em cena aqui, do M, não é? E foi, de repente, fui injetado num elenco brutal, com pessoas que já têm muito trabalho reconhecido e com imenso talento, que deu imensa vida naquele projeto, o Grease, que foi um projeto da Yellow Star, e que teve em cena no Casino. Isto foi em 2018. Começámos a ensaiar por volta do verão, julho, se não me engano, junho ou julho. Nós estávamos cá e vocês estavam lá. Exatamente. E foi
assim, eu nem percebi, não para duvidar das minhas capacidades, mas nem percebi como é que eu de repente caí ali no meio de tanta gente talentosa pronto, e foi a experiência profissional aqui em Portugal que me fez sentir mais accomplished, né? Mais cumprido, por assim dizer. E foi super fixe poder, pela primeira vez em Portugal, fazer digressão com o espetáculo, que já era uma produção tão grande, com um cenário grande, com uma logística gigante, que eu... Pronto, lá está, e foi mais uma prova de que realmente em Portugal faz-se muita coisa espetacular e que às vezes, por estarmos um bocadinho mais distraídos, nem percebemos que há imensas oportunidades para estes trabalhos grandes aqui. E eu, de repente, vi-me num desses. E como é que foi esse salto? Foi através de um casting? Foi através de Foi, se chamaram? Qual foi a sensação do primeiro sim? Ou seja, já tiveste outros sims, mas este grande sim que depois acabou por mudar um bocadinho a tua vida. Sim, quer dizer, como é que eu explico isto? Eu estava a voltar de Tomar de um fim de semana na casa da minha avó com o meu irmão e recebi a notificação de que tinha ficado no elenco e fiquei assim completamente aparvalhado na viagem, tipo, eu vou fazer o Grease, fiquei mesmo assim, não sei explicar, mas depois foi logo a seguir, não, vou fazer o M, foi assim, aquela quebra, mas fiquei mesmo, sei lá, foi uma comprovação de um esforço, de uma coisa que eu tinha andado a trabalhar na minha, sei lá, na minha representação, no meu canto, foi se calhar dar uma validez àquilo que fiz no casting. Afinal também merece. Exato, ao final eu realmente até fiz alguma coisa bem, pronto. Portanto, gostaram do que eu cantei, gostaram do que eu fiz, da cena que fiz, portanto, foi uma validação gigante. E foi muito interessante, foi muito engraçado receber aquela mensagem, porque nunca tinha tido esse choque assim de uou, fiquei neste projeto, foi muito fixe. Como disseste, depois vocês de estarem no Casino de Estoril foram para a digressão, que depois parece que eu vou atrás de ti e voltámos-nos a encontrar. É verdade. Qual é o ponto forte de uma digressão, nomeadamente uma digressão, como disseste, do Grease, que é um cenário enorme, tudo grande, o elenco eram 15, 16 pessoas. Como é que é o ponto forte da digressão e o ponto menos forte? Então, para um ator, o ponto forte eu sinto que é, para além de estar a fazer uma coisa que gostamos, não é? Que é representar, estar em palco e trazer à vida aquelas personagens, viajar também, não é? Temos logo toda essa logística, altera o nosso dia-a-dia, porque, por exemplo, se estamos a fazer uma residência no casino, aquela manhã tu se calhar passas a conduzir de casa até ali e a estacionar onde costumas. Outras coisas antes. Tal e qual, exatamente. Então, ali de repente estás com colegas com quem trabalhas num hotel, numa cidade diferente, se calhar sobra-te umas horinhas para tu ires dar uma volta e conheceres aquela zona. Se calhar andaste de avião, se calhar andaste de autocarro, se calhar andaste numa carrinha da produção. Então, viajar dá logo uma força gigante para levares para o palco a seguir, porque estás a fazer uma coisa diferente. E eu acho que isso é um ponto muito forte. Em digressão, temos sempre menos ferramentas que foram construídas de propósito para o local da residência da peça. Neste caso, o casino, que já tinha todo o programa de luz específico para o espetáculo, já tinha, se calhar, coisas que estavam fixas ao palco, que faziam uso de elevadores. Por exemplo, no casino tem aquele elevador que vem de uma zona inferior do palco, de onde vinha o carro. Nós tínhamos o carro, o Greased Lightning, na produção. Se calhar, na peça que vamos fazer a Aveiro ou assim, já temos que ser nós a empurrar o carro de fora de cena de um buraquinho pequenino que há nas pernas do teatro. Mas isso aí também é engraçado. De repente estás a fazer um espetáculo novo, porque tens imensas indicações novas que te deram, porque o espaço é diferente. Se calhar tens que dar... adaptar em tão pouco tempo. Sim, portanto dá-te logo aquele nervosinho outra vez, que é bom, e que depois no final de um espetáculo destes, com a dimensão que tem, o público é super grato por termos levado uma produção tão grande até eles, então dá uma gratificação ainda mais
viva para nós que estamos no palco, sentimos essa energia do público também. Uma pessoa que se calhar não tem a possibilidade de vir a Lisboa ver um espetáculo ao Estoril, de repente tem o Grease no auditório da cidade e dá, sei lá, 1000 vezes mais energia. Não quer dizer que as pessoas que estão em Lisboa ou com a possibilidade de ir ver o teatro na zona original, no palco original, não o deem, mas nós sentimos sempre aquele extra. Sim, porque as pessoas acabam por ficar à espera, porque pronto, a cultura, embora não seja tão forte, a visibilidade em Lisboa para outras cidades, mas quando se sabe, fica, olha, se calhar quando cá vier eu vou. Exatamente. E então é aquele momento das pessoas realmente irem. Como disseste, partilhaste o palco com pessoas de renome, nomeadamente com o Diogo Morgado, que querendo ou não querendo, é uma pessoa forte. Qual é a sensação de partilhar o palco, ensaios, tudo com ele? É sempre um bocadinho ingrato nós compararmos o nosso sucesso pelas pessoas com quem trabalhamos, apesar disso ter um peso gigante, não é? Porque nós sentimos que... Quer dizer, eu sinto que ninguém devia estar a medir o seu sucesso comparando com outras pessoas. Sinto que não devia ser um degrau... trabalhei com aquela pessoa espetacular, com X ou Y. Mas o que é verdade é que essas pessoas têm um talento e têm nome por alguma razão, e de repente trabalhar com elas é uma validação da pessoa que é nova, não é? Naquele meio. Então eu senti que uma vez mais, e quando eu descobri, porque quando eu descobri que ia fazer o Grease, eu não sabia que o Diogo Morgado ia fazer. Nem o Diogo, quem diz o Diogo Morgado diz a Catarina Siqueira, a Maria Sampaio, o Ricardo Trepa, todas as pessoas que trabalharam connosco, e todas as pessoas que eu não referi e que também são igualmente importantes naquele projeto. Eu não sabia que ia trabalhar com o Diogo em específico. Mas é realmente uau, onde eu vim parar, realmente, esta pessoa que já fez este trabalho e aquele no estrangeiro e que tem X fãs e que tem não sei... É avassalador. E depois é beber um pouco da sabedoria que essas pessoas já trazem. Portanto, é uma experiência super enriquecedora. E o teu talento foi mais uma vez confirmado quando ficaste depois no Madagascar. É verdade. E que tiveste outra vez a oportunidade de trabalhar numa digressão, até nos Açores, tudo mais. Passaste por imensos teatros. Qual é que foi para ti o teu teatro favorito? Uou! Eu não tenho muita dificuldade a responder a isso, na verdade. E não foi com o Madagascar onde eu estive. Ou seja, não foi com o Madagascar que eu estive no teatro que vou dizer, foi com o Grease. Mas fazer um espetáculo no Coliseu do Porto, com a sala cheia, foi qualquer coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Mesmo, pronto, claro que é completamente diferente, mas a energia de estar no público e no palco, já estive em públicos grandes, né? Em grandes venues, sei lá, num festival ou assim, mas estar no palco com tanta gente a ver o teu trabalho, no Coliseu do Porto foi avassalador. Nós fizemos o espetáculo como sabíamos, não é? Como todos os dias, mas depois chegar ao fim e ver que realmente era diferente aquela energia toda por serem 3.000 pessoas ou mais a aplaudir no fim, foi assim, realmente a primeira grande ovação que eu ouvi, estando eu no palco, e foi assim, sei lá, life-changing. E achas que a tua visibilidade como artista mudou depois desse projeto do Grease, de Madagascar? Eu creio que isso conta no currículo. Mais credibilidade? Sim. Em termos do currículo, eu acho que sim, que foi um marco importante. É inegavelmente um marco importante no meu currículo. Não sinto que tenha sido uma coisa que me trouxe muito mais oportunidade, assim, tipo do dia para a noite, obviamente. Claro. Mas trouxe outras, sim, e trouxe uma... Aliás, pelos contactos que fizemos durante a produção do Grease, né? Houve outros trabalhos que surgiram, não tanto pelo lado das pessoas que viram o espetáculo de fora, mas pelo de dentro, porque acho que é muito assim também que se vão criando as relações profissionais e que se conseguem também outros trabalhos, e eu senti que de dentro, sim, que houve outras oportunidades e houve um outro leque de pessoas com quem eu nunca tinha trabalhado, que já estavam a trabalhar neste patamar do Grease e do Madagascar antes de mim, e que com quem eu me entrosei e fiz contactos que me possibilitaram
novas oportunidades. E com quem é que gostarias de contracenar que ainda não tiveste a oportunidade? Tens algum nome ou para ti não é um tanto faz, mas não é tão importante? Em termos internacionais ou nacionais? Como quiseres responder. Não sei, eu admiro o trabalho de muitos atores. Há uma atriz que eu admiro muito e que acho que é assim uma espécie da nossa Meryl Streep, por assim dizer, que é a Rita Blanco. Gosto imenso do trabalho dela, acho super naturalista, cru e sei lá, muito, muito natural. Eu gosto muito do trabalho dela, nem faço jus ao trabalho dela a dizer estas palavritas que acabei de dizer para descrever. Adorava. Não sei quão perto ou longe estou de trabalhar com ela um dia, mas eu acho que ela é uma atriz incrível e veio-me assim à cabeça, por exemplo. E que tipo de personagem gostava de experimentar? Que ainda não... A minha filosofia com a representação e com aquela coisa que se costuma dizer de o ator tem que fazer tudo. Honestamente, eu ainda não sei como é que eu me sinto em relação a isso. Um ator tem que ser capaz de fazer qualquer personagem. Porque também já ouvi dizer que nós somos typecast, não é? E temos o nosso tipo. Sim, damos mais para aquilo. Exatamente. Há atores, claro, que fazem um bocadinho de tudo e que são incríveis por isso. Há outros que são incríveis a fazer uma coisa mais específica e eu não sei realmente em que é que eu me enquadro, nem como é que eu interpreto muito essa filosofia. Mas assim, um papel que eu gostava de fazer, não sei, eu às vezes penso que nem sequer tenho, se calhar até fazer, né? Mas penso que não tenho muito jeito para fazer coisas super intensas, mas tenho tendência para achar que me enquadro tipo no nerd ou no, sei lá, não sei. Não tenho assim na minha cabeça uma coisa presente de um papel que eu gostasse mesmo de Bom, então fazer. O que for. Sim, é isso, é um bocado, venham às oportunidades, venham. E antes de entrar em palco, tens alguma superstição? Não sou supersticioso porque acho que nós conseguimos ligar, a nossa mente tem muita força. E se nós acreditarmos que nós somos supersticiosos, as coisas que nos correrem mal, nós vamos ligar à superstição. Sim. Então eu sou não supersticioso por escolha própria e prefiro utilizar essa energia para o oposto, que é pensar que as coisas boas que acontecem é por uma estrelinha qualquer ou por energias do universo ou lei da atração ou o que quer que seja. Portanto, tudo o que eu tinha de supersticioso em mim, eu coloquei no oposto, nos good omens e good vibes. Foste diretor de musical de várias peças e já foste dirigido. Gostas mais de dirigir ou ser dirigido? Como criativo, eu sinto que tenho sempre input a dar. Ou seja, eu tenho sempre vontade de dizer qualquer coisa sobre aquilo que estou a ver, mesmo quando não me calha a mim ser o diretor. E às vezes é um bocadinho difícil conter essa vontade de dizer isso fez assim e tal. Não tenho um preferido, até porque nunca ensinei, fiz direção musical e tenho que admitir que não sou de todo uma pessoa extremamente qualificada para isso. Sinto que tenho bom ouvido e que consigo se calhar atribuir harmonias e desenhar harmonias para complementar uma música, mas quero já que fique claro que não tenho tipo, super aptidões para ser diretor musical. Gostei do processo, mas maioritariamente porque era uma criação minha e porque eu estava a trazê-la à vida. Então, poder ajudar nesse parâmetro na direção musical já foi super fixe. Ser dirigido, eu já fui dirigido por várias pessoas, algumas que são, de facto, mais atentas ao detalhe e outras que não são, mas que têm outras qualidades e isso não é necessariamente mau, porque há diretores que são diretores de atores e há outros que são encenadores que prestam atenção a outras qualidades do espetáculo com primazia, pronto. E nunca senti... Gosto de ser dirigido quando a pessoa tem uma visão e que me consegue explicar aquilo que quer sem necessariamente ter que me fazer uma leitura da fala ou que consegue arranjar sem dar nenhum exemplo. Não, ou melhor, dar um exemplo, mas que não seja necessariamente, olha, faz assim, faz tipo... Okay. Por exemplo, pensa que dar estás... espaço para criar. Sim, ou seja, fazer com que eu pense na minha interpretação daquilo que é
a dica que me estão a dar. Por exemplo, pensa que estás a falar com o técnico da tua operadora ao telefone e que ele está a meia hora a enrolar-te. E isso para mim é uma indicação para uma cena em que eu se calhar tenho que ficar super frustrado porque ainda não me entregaram o chá, não sei o quê. Estou a inventar. Mas pronto, eu gosto de uma pessoa que tenha essa criatividade para me fazer pensar e, ok, como é que eu reagiria se fosse, se estivesse à meia hora com a operadora? Pronto, tipo, vou buscar esse feeling. Não necessariamente que a pessoa venha dizer, olha, faz assim, fogo, nunca mais me trazem o chá. Pronto, eu telefone, da linha telefónica. Mas pronto, gosto de que o criador, que o encenador tenha essa flexibilidade. E eu gostei da experiência de direção, como te disse, porque foi um bebé meu, não é? O musical. Não tenho um predileto. Não sei se tenho autoridade para dirigir ainda. Ainda sou muito pequenininho, mas pronto. Mais uma vez, depois conseguiste fazer o Feiticeiro de Oz no gelo, com a produtora I Am Alive. Cantar, dançar, espera lá, vamos patinar. Patinar aí um bocadinho ao mesmo tempo, já agora, experimenta lá. Foi? Felizmente, eu quando era puto até tinha tido um par de patins. Sim. E pronto, e as habilidades até se transpõem para o gelo, não é igual. Mas foi um processo de adaptação, claro. Mas lá está, a AM trabalha de uma maneira muito interessante, em que um ator que nunca tenha tido essa experiência pode aprender. E eles dão aulas durante os ensaios. Então, claro que foi engraçado passar os primeiros dias a tombar de rabo no gelo, mas depois foi engraçado perceber que realmente já começa a ter algum controlo. Então foi um bocado um 3 em 1. Né? E depois é um crescente não só nos ensaios, mas durante a carreira. Eu caí no gelo. Não, é espetáculo, caí. E fiz figura de estúpido, claro, mas faz parte disto, de nós rirmos quando saímos de cena. Mas foi um desafio super completo, não é? Porque para além de termos que ter capacidade de representar na cena e de cantar também, e num ambiente que nem sempre é confortável, porque as tendas têm de ser construídas para que a temperatura não altere muito e não derreta o gelo. Por vezes o efeito é o inverso, porque, por exemplo, em dias de mais calor, a tenda funciona como estufa e acaba por derreter um pouco o gelo, a pista, não são as condições mais confortáveis, tendo em conta também alguns figurinos, mas o ambiente é muito, muito especial e porque é sempre mágico chegar todos os dias a um ensaio ou a um espetáculo de manhã ou à tarde, ou quando quer que seja, e ter uma pista de gelo para ir riscar com os patins, foi muito giro. E já fizeste bastantes espetáculos, se formos a ver. Podes dizer que... Relativo. Que sim. Qual foi o espetáculo que mais gosto te deu fazer? De certa forma, eu acho que eu poderia talvez equiparar o gozo à energia que eu precisava de ter para o fazer e à energia que também recebia do público. E nesse caso eu falaria do Grease, porque era um espetáculo em que a energia estava muito lá para cima em muitas cenas do espetáculo. Começava em grande, começava com uma entrada em surpresa pelo público por ser também um espetáculo clássico, o Grease sei lá... Que toda a gente conhece. Toda a gente conhece o Grease, portanto os fãs iam ver o Grease, já iam a gostar do espetáculo, já conheciam, então também retribuíam com essa energia. Portanto foi um espetáculo que me deu imenso gozo fazer por muitas razões. E agora recentemente tens o teu projeto com a Cat, Cordiália. Como é que surgiu isto? Com que objetivo? O que é que pensaste? O que é que te faltava para pôr isto no ar? Ok, então, Cordiala para mim é o culminar da minha experiência criativa, tendo em conta que eu também sou um bicho de palco. Eu sinto que eu podia estar a escrever as minhas peças ou os meus próprios musicais e é mais ou menos a mesma coisa estar a escrever o meu espetáculo ou a minha música. E com a Cat, em conjunto, estamos a criar uma coisa que me é super querida, não é? Que vem mesmo da minha pessoa, escrevo da minha experiência, às vezes contada por personagens, dentro da própria música, mas que é uma coisa que me diz muito por ser muito eu, porque são os meus versos e os da Cat,
porque a minha composição é uma coisa muito completa. Eu sinto que é um bocado como o M e como aquela cena que eu tenho de criar tudo e de criar os meus mundos. É se calhar um culminar de um desejo que eu tenho há muito tempo, desde a faculdade, que eu queria muito ter uma banda ou ter um espetáculo de música. Então é, sei lá, uma coisa mesmo especial para mim. Finalmente perceber que podia, com a Cat, criar um projeto destes. E agora, visto isto tudo, que já fizeste teatro musical, tens a tua banda, aonde é que queres levar a tua carreira? Onde ela me levar. Mas qualquer coisa para mim é válida, desde que culmine num reconhecimento do meu esforço e do meu talento, what have you, da minha criatividade. Eu acho que qualquer coisa que envolva uma criação muito minha, muito própria, vai ser um sítio onde eu vou querer estar profissionalmente. Quer isso seja em palco com teatro ou musicais, ou em palco com música ou com a minha escrita, porque ao mesmo tempo que também escrevo letras, também já fiz outros projetos de escrita, nomeadamente de alguns episódios para séries de animação em pré-produção aqui em Portugal. Uma delas foi para uma série chamada Metazoa, que ia ser produzida pela Sardinha em Lata, para passar nos zigzags e nesse tipo de programação, por exemplo, da RTP2, e uma outra também que estava em fase de pré-produção e que eu também contribuí com alguns concepts e com episódios, que ainda não tem um nome fixo, mas que seria também uma série sobre... como é que eu ia te explicar? É como uma pequena personagem alien a experienciar o mundo humano, por assim dizer. Portanto, o mundo humano pelos olhos de um alien. Mas pronto, isto é só... é um à parte. Portanto, qualquer uma dessas coisas que venha do meu âmago criativo vai ser super fulfilling para mim. Desculpa, não estou a lembrar da palavra em português. Vai me preencher muito. Sim. E no meio disto tudo, falta de televisão. É uma oportunidade que te falta mesmo ou é uma escolha? Não é tanto uma escolha, é uma oportunidade que ainda não me bateu à porta. Eu gostava muito de entrar por aí porque eu sinto que pode ser uma plataforma de lançamento para outros projetos meus. Era um formato que eu gostava muito de experimentar e que eu acho que há muito potencial em Portugal para fazer. E eu acho que estamos também a chegar a uma altura em que, com o streaming a ser super proeminente nas nossas vidas todos os dias e com tanto conteúdo a vir do estrangeiro, que eu acho que eventualmente vai haver um ponto de viragem em Portugal e que eu sei que há capacidade para produzir conteúdo como se faz lá fora e que ou uma grande parte dos portugueses consomem, e já se nota, por exemplo, as estações de televisão estão a começar a fazer ou a denominar as novelas de séries e terem temporadas. Eu acho que há lentamente uma intenção de introduzir esses formatos em Portugal. É um formato que eu gostava muito de experimentar e que surgisse essa oportunidade. E que eu acho que por um lado, uma coisa que eu também gosto muito é de trabalhar em gravação, não só ao vivo. Eu gosto muito de trabalhar ao vivo por causa da energia que temos, que é instantânea, do público. Mas eu sinto que, por um lado, eu sei que na indústria também nem sempre é possível fazer as coisas com tempo, porque tempo é dinheiro, não é? Mas gosto da ideia de trabalhar uma performance que fique gravada e que se possa revisitar. Gosto disso, quer seja em áudio, como música, ou em séries, ou em YouTube, ou o que quer que seja. Esse tipo de plataformas em que se grava e que se trabalha essa performance é uma coisa apelativa para mim também. Vamos a um jogo? Bora! Então é assim, eu vou-te dizer uma cor e tu vais-me responder com a primeira palavra que te vier à cabeça que para ti representa essa cor. Ok, vamos lá ver se eu estou com genica para isso. Bora? Vamos. Azul. Céu. Vermelho. Paixão. Laranja. Cat. Amarelo. Eu. Verde. Vida. E se agora se trocarmos as voltas, eu digo a palavra e tu dizes a cor. Ok. Palco. Preto. Música.
Roxo. Grease. Vermelho. Madagascar. Laranja. É um musical. Roxo. Também. Violeta, tipo fúcsia, qualquer uma cena assim. Com estrelinhas do RTP. Exatamente. Exatamente. Obrigada, Jojo. A última Obrigado, pergunta que tenho é: que conselhos darias ao Jorge, que embarcou para Nova Iorque para estudar representação e que por aí seguiu? Assim, como se fosse de hoje para lá, uma conversa de Jorge, Atenção, olá, vais 2012. começar aqui. Exatamente. Dá mais do que tu pensas que chega, porque acho que é importante fazermos aquilo que conseguimos e o que não conseguimos para chegarmos onde queremos mais rápido, se esse for o objetivo. E não desistas e se não tiveres oportunidades, cria as tuas. Boa. Obrigada. Obrigado, eu.